esse momento de transferência dos sepultamentos dentro das igrejas para os sepultamentos em cemitérios públicos. E também é o momento onde há o convívio no mesmo espaço, pelo menos no sentido do sepultamento, de ricos e pobres, de senhores e escravos. Anteriormente, como eu já falei, os sepultamentos eram feitos nas igrejas, e isso era pequena parte da população. As outras pessoas eram enterradas em outros espaços. Em Belém, por exemplo, o sepultamento de acatólicos, excomungados, indigentes, escravos eram feitos onde era o Largo da Pólvora, espaço hoje que é a Praça da República, é a Praça das Sereias. Tanto é que existe um mito, né, umas crenças populares de que o cemitério Soledade teria tido nos seus primórdios a construção desde lá do começo da Praça da República até aqui. No entanto, isso é um mito. O cemitério Nossa Senhora da Soledade sempre esteve somente nesse quarteirão. E o que acontece quando alguns moradores já encontraram ossadas, essas coisas em seus quintais, é porque existia no Largo da Pólvora esse sepultamento da grande maioria da população, que era de escravos, indigentes, etc. O cemitério Nossa Senhora da Soledade ele foi fundado em 8 de janeiro, inaugurado em 8 de janeiro de 1850. E logo no seu ano de inauguração, Belém foi assolada por uma grande epidemia de febre amarela. 5 anos mais tarde, teve uma epidemia de cólera. Então, o cemitério Nossa Senhora da Soledade ele recebeu nesse primeiro momento muitos sepultamentos. Tanto é que em 1880 o cemitério teve que ser fechado. Somente 30 anos de funcionamento. Foi então que a cidade também estava expandindo e os sepultamentos passaram a ser no cemitério Santa Isabel. Algumas características do cemitério Nossa Senhora da Soledade é que o pórtico de entrada dele é importado e foi projetado pelo arquiteto preferido do imperador Dom Pedro I. E seu gradil também é todo importado, proveniente de Liverpool, na Inglaterra. A construção do cemitério está envolvida nesse contexto de Belle Époque. Belém vivia essa época de grande poder econômico de algumas pessoas, apesar de não ser aqui o centro econômico desse período, nem da extração da borracha. No entanto, a elite da cidade tentou representar nos mausoléus de suas famílias esse grande poder econômico. Por isso que nós podemos ver a beleza e a riqueza arquitetônica presente nas sepulturas aqui nesse cemitério. E a planta do cemitério Nossa Senhora da Soledade é uma planta baixa de cemitério tradicional, com o pórtico de entrada, uma alameda principal que passa por um cruzeiro e termina em frente a uma capela. E dá para a gente perceber que próximo, nas imediações da alameda principal, fica os principais ou mais bonitos mausoléus do cemitério. Isso denota o poder econômico das pessoas que eram enterradas próximo da Alameda Central, e também fica aquela sensação de ainda ser sepultado dentro das igrejas. Lembrando que a gente estava na fase de transição dos sepultamentos nas igrejas para os sepultamentos nos cemitérios. Foi fechado o cemitério em 1880 e depois do seu fechamento, o cemitério não deixou de ser usado e ele continua sendo utilizado até hoje. Porém, mudou a forma de apropriação do espaço. Não existe mais sepultamentos, porém há a veneração ao culto das santas almas do purgatório, assim como venerações a santos populares. O que são santos populares? São santos que não foram canonizados, mas que o povo considera santos e veneram. Existem relatos de venerações que passam de gerações, que existem desde muito tempo e permanecem até hoje. Tanto é que o cemitério ele fica aberto toda segunda-feira a partir das 7 horas para visitações, e muitas pessoas vêm. Existem, inclusive, alguns túmulos famosos, alguns santos famosos, santos populares enterrados aqui, como o Menino Zezinho. O túmulo do Menino Zezinho fica próximo à entrada do cemitério. Tem a escrava Anastácia, que não é aquela do Rio de Janeiro da Focinheira, mas que é uma escrava que foi enterrada aqui no cemitério, assim como outros que ficam atrás. E tem a Preta Domingas, talvez
Inclusive é esse túmulo aqui, ó. É esse que tem essas fitinhas amarradas. Dizem que era uma escrava e que seus senhores acabaram, quando ela morreu, enterrando ela próximo aqui à capela. Acabou ficando no espaço onde só ficavam as pessoas que tinham poder aquisitivo maior na cidade. Sou professor Agenor, sou da área de História e trabalho no curso de Museologia, colaboro nesse projeto. É apenas uma informação. O Instituto Histórico e Geográfico do Pará guarda os livros pós-morte desse período, e nesses livros estão registrados muitos escravos do Pará que aqui foram enterrados. O professor José Maia Bezerra Neto, que é um dos estudiosos da escravidão no Pará, está fazendo um trabalho, tem orientandos de mestrado, pesquisando sobre a vida desses escravos e esses enterramentos. Eu estou dando essa informação, eu fui diretor do Arquivo Público, e esses livros precisavam passar por um processo de higienização, restauração, para poder colocá-lo à disposição do pesquisador. Então, os alunos que tiverem interesse nesta temática, vocês podem procurar o Instituto Histórico para saber mais sobre esses enterramentos e essas pessoas. E para terminar, para mim, o cemitério é a síntese perfeita da vida de um lugar. Aqui estão as classes sociais, aqui estão os amores, as saudades, as guerras, os conflitos, e o trato que se dá a um cemitério revela muito ao modo como a gente conduz a nossa vida, né? A forma como a gente de fato tem essa concepção de preservar, de cuidar daquilo que a gente gosta, como disse a professora Gorete, daquilo que tem a ver com o nosso pertencimento. Muito obrigado. Obrigada, professor. Mais alguém? O microfone está aberto. Então, professora Tatiana. Só duas coisas rápidas. Dentre os riscos que houve aqui de, na realidade, ocupar esse espaço, na década de 50, aquele conjunto do IAPI praticamente estava decidido que ia ser colocado aqui. Foi um dos maiores riscos. Outra coisa que eu queria ter uma dúvida, a minha avó, que se criou nesse primeiro conjunto habitacional que aconteceu aqui no Pará, a Vila Amazônia, aqui na Praia Aguiar e Gentil, ela sempre dizia que a mãe dela tinha ganho uma aposta de que, depois de fechado em 1880 esse cemitério, alguém seria velado aqui. E foi velado o Carlos Gomes. Eu tenho sempre essa dúvida. Foi verdade? Foi que ano foi? Mas foi desse período. Então, isso, ele foi velado, justamente. Então, quando Carlos Gomes, vocês sabem quem foi Carlos Gomes, nosso grande maestro, né, que veio, ele veio de Campinas, mas ele ficou aqui, né, como diretor do Teatro da Paz, nesse final do século XIX, e ele vai falecer em Belém, né? E aí a cidade vai parar, né, porque vai ter a cerimônia, né, da velação vai ser aqui dentro do cemitério, mas ele não vai ser enterrado aqui. Daqui vai sair um comboio que vai lá para Santa Isabel. Mas, sem dúvida, o Carlos Gomes, sim, houve, sim, essa cerimônia aqui, né, como homenagem, né, ao nosso grande maestro. Depois, os restos mortais dele foram para Campinas, né, está lá em Campinas, né, mas ele está ligado a essa nossa história cultural aí do Teatro da Paz também, tá?